O som pode transformar completamente uma cena. Você já deve ter visto diversas montagens em que se tem uma alteração da trilha musical e isso muda muita coisa no contexto da cena. Apesar de ser um bom lugar para a gente começar a nossa discussão, você que produz audiovisual precisa ir um pouco mais além. Diversos autores estudam a montagem audiovisual com ênfase no som e podem nos ajudar a compreender mecanismos importantes para a construção da narrativa audiovisual. Eu sou René Lopes e nessa aula eu fiz um resumo de alguns elementos sonoros importantes que eu gosto de trabalhar em sala de aula, nessas aulas iniciais, para ampliar o repertório quando o assunto é montagem sonora. O autor que eu trago para essa aula é um teórico e compositor francês, o Michel Chion. No livro A Audiovisão, temos um conteúdo fundamental para iniciar os estudos sobre a linguagem sonora para filmes. Um conceito interessante apresentado pelo autor se refere à localização da música inserida na cena. Essa música que você está ouvindo quando assiste a uma determinada cena, ela é escutada ou não é escutada pelos personagens que estão dentro da cena, dentro do universo deles? Ou seja, de um lado temos a realidade da narrativa vivida ali pelos personagens, seu ambiente físico e cultural acabam sendo ampliados, às vezes por um rádio ligado, uma banda tocando no fundo da cena. A gente chama esse tipo de música diegética, ou seja, ela pertence ao mundo em que a narrativa está acontecendo. Enquanto de outro lado, temos uma música tocada apenas para o espectador, para você que está assistindo a cena. Então ela não está dentro da cena, ela está apenas influenciando o modo com que você entende a cena, amplifica as suas emoções, na interpretação. De modo prático, na edição, a música diegética tende a aparecer com um pouco de reverberação e com sons médios, como se tivesse sido captada ali mesmo naquele ambiente conforme a música está sendo tocada. Então a gente pode simular essas situações, simplesmente pegando a música original e retirando no equalizador algumas frequências de grave e agudo. E dependendo do ambiente físico da cena, acrescentar um pouco de reverberação. Então, se a música está sendo tocada no banheiro, a gente pode colocar bastante reverberação. Já no caso da música não diegética, a gente tem a apresentação do som limpo, com todas as frequências iguais à mixagem original da música. Bom, ficou faltando ainda um outro tipo de inserção, a chamada metadiegética. Esse recurso existe para que eu insira uma música de forma não diegética em uma cena, fazendo referência ao momento em que ela foi diegética. Ou seja, ela cria uma conexão com aquilo que é real dentro da narrativa, do universo da narrativa, mesmo sendo apresentada enquanto elemento externo mais tarde, nessa mesma obra. Como nessa cena do filme Wall-E, ouvimos uma música não diegética em um momento em que os personagens se recordam de algo vivido por eles com essa mesma trilha, só que de forma diegética. Logo que Wall-E e Eva se conheceram, ele apresentou um vídeo na sua casa que tocava a mesma música apresentada na cena final do filme quando eles se reencontram. Então o não diegético faz referência ao diegético. Aí a gente tem o metadiegético.
Eva! Eva? Wally? Oh. Eva? And that is all that love's about. And we're You're kidding! Go, 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 go. time runs out. This is called farming. You kids are gonna grow all kinds of plants. Vegetable plants, pizza plants. Ah, it's good to be home. Outro importante conceito apresentado pelo teórico francês é o das músicas empáticas e anempáticas. O Michel Chion vai dizer que na montagem audiovisual as músicas podem confirmar aquilo que é apresentado visualmente e manter um equilíbrio em que a música e vídeo constrói sentimentos em uma mesma direção. Esse recurso é chamado de música empática. Hey, go get a rocket! Já a música anempática cria um contraste com aquilo que nos é apresentado visualmente, ou seja, vai no sentido oposto daquilo que nos é apresentado pelas imagens. Assim, a junção de imagem e da música criariam um outro sentido de leitura, que não é nem o sentimento só da imagem e nem o sentimento só da música. É o resultado dessa combinação de diferenças. Come on, repeat! Don't do it! Don't do it! Para além da música em si, um elemento sonoro que muitas vezes passa de modo discreto pela gente quando a gente está assistindo a um filme é o chamado som interno. Ele é um elemento sonoro que representa o estado mental do personagem. É como se fosse o barulho na cabeça daquele personagem para ampliar a percepção do seu estado emocional. Esses sons podem ser objetivos, ou seja, aqueles que a gente consegue identificar do que se trata, né? Que som é esse?
como um batimento de um coração mais acelerado, né? Um ruído estomacal, demonstrando algum desconforto ali do personagem, e até aquele zumbido agudo no ouvido. Essa conversa tá humilhante. Humilhante. Eu acho que é importante, sim, falar por que é humilhante quando alguém diz não pra você. Olha, se você quer conversar sobre isso, a gente até conversa, mas não agora, por favor. Outra hora, Theo. Eu quero ir pra casa, me acalmar. Nosso tempo acabou também, não acabou? Então ninguém mais pode te acompanhar na quimioterapia. Eu não quero falar sobre isso agora! Mas existem também sons que não conseguimos distinguir direito o que eles representam, de onde eles vêm, nem o que são. E esses sons são chamados de sons internos subjetivos. Esses elementos sonoros também têm como objetivo expressar o estado mental do personagem, mas de uma forma um pouco mais abstrata. A gente pode ter, por exemplo, uma música, né, ou modulações distorcidas, notas dissonantes, eco, até o silêncio. Oh, fuck my ozone. Yeah, I'm talking to you, you toxic waste of life. You gonna pick up that butt? Or do I have to glue it to the end of my shoe and stick it in your big fat pimply a-hole? Hey, man. Take it easy. It's just a cigarette. Oh, yeah. Well, this is just a fist. When I start throwing it around, I can leave one hell of a mess. É legal a gente observar como esses pequenos elementos dão um toque a mais para a montagem de uma cena. Tem um outro elemento sonoro crucial para gerar maior conexão entre o espectador e a cena. São os chamados sons fora do campo. Por que fora do campo? É justamente porque a fonte emissora desse ruído ela não está aparente na imagem. Por conta disso, esse recurso pode ter funções diferentes. No fora do campo passivo, a gente tem elementos que não despertam tanto a nossa curiosidade. Eles meio que estabilizam a cena com o cenário. São as paisagens sonoras. Ou seja, são sons que contextualizam o ambiente em que a cena ocorre, mas sem chamar atenção demais para eles. Eu posso ter, por exemplo, um take de duas pessoas conversando em frente a uma parede. E se eu inserir o ruído de carros, por exemplo, buzina, moto, ônibus, passos, vozes, você vai automaticamente pensar que essa conversa se dá em uma metrópole, em uma cidade grande. Mas se eu mantiver essas mesmas duas pessoas e essa parede e trocar tudo isso por pássaros, insetos, um leve ruído de vento, agora essa mesma conversa acontece em um ambiente natural, como numa casa de campo, por exemplo. Já nos sons fora do campo ativo, temos tudo aquilo que desperta a nossa curiosidade. São elementos sonoros que ouvimos e logo a gente está procurando na imagem de onde que veio esse ruído, qual que é a fonte desse ruído. E ela não está ali. Isso gera um suspense, uma curiosidade e aumenta o envolvimento do espectador com o que ele está assistindo, porque agora ele vai ter que decifrar o que foi parcialmente apresentado para ele.
Vale dizer também que a fonte emissora pode até ser apresentada logo depois ou não. Muito bem, eu espero que essa aula possa ter te ajudado a começar a compreender melhor o papel da montagem sonora. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e a gente bate um papo. Valeu, obrigado!